Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. O programa Grandes Temas da TV Universitária começa agora. Algumas atitudes precisam de constante trabalho de conscientização das autoridades e instituições públicas para se tornar um hábito. Um exemplo disso é, no que diz respeito à saúde pública, o hábito da vacinação. Dados do Ministério da Saúde mostram que menos de 66% das crianças do país foram vacinadas contra a gripe em 2018. Além disso, casos de poliomielite, conhecida como paralisia infantil, e sarampo, doenças contagiosas que já haviam sido erradicadas há pelo menos 2 décadas, voltaram a ser uma ameaça à saúde pública. No caso da polio, mais da metade não recebeu nenhuma dose prevista da vacina. O baixo índice de cobertura é o menor dos últimos 16 anos. Cidades como Natal e São Gonçalo do Amarante estão na lista de cidades em risco de contágio. Estes dados alertam para a necessidade de entender o contexto que produz os baixos índices de vacinação. E também, que modelo de saúde pública desejamos para as próximas gerações? Para este debate, estão comigo aqui no estúdio Renata Diniz, sanitarista do Programa Estadual de Imunização da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, Janeuza Trindade de Souto, professora do Departamento de Microbiologia e Parasitologia da UFRN, Cleonice Andréia Alves Cavalcante, professora da Escola de Saúde da UFRN, e o médico infectologista Igor Thiago. Eu gostaria de agradecer a todos a presença, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E você que está em casa nos assistindo também pode participar da nossa discussão. Envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp pelo número 99193 6032 e participe. Pois bem, falamos de recusa vacinal e na sexta-feira, dia 3 de agosto, depois de termos decidido fazer o programa com esse tema, então 2 dias depois exatamente, eu li na Folha de São Paulo justamente uma matéria sobre a revolta da vacina de 1904 no Rio de Janeiro, né? E a gente agora vê esse fenômeno se repetir nos nossos dias, o que preocupa dado esses alarmantes índices de baixa vacinação no Brasil, né? E eu queria então começar a conversa com você. Posso começar com você, Renata? Sim. Qual é o contexto em que isso está surgindo com mais força e o que a gente pode entender desse, quer dizer, quais são os riscos, né, dessa baixa vacinação e por que isso tem acontecido? Bom, primeiramente eu queria dar boa noite a todos. Sou da Secretaria Estadual de Saúde, do Programa Estadual de Imunizações, e nós estamos vivenciando esse movimento, essas baixas coberturas vacinais em todo o país, né? E aqui no Rio Grande do Norte não seria diferente. Então, dados do programa, né, do CIPNI, que é o sistema do programa de imunizações, eles relatam que as coberturas vacinais para as principais vacinas do programa estão baixas, né? E isso a gente vê o surgimento de doenças já eliminadas do nosso país, e a gente vê o ressurgimento dessas doenças, inicialmente no estado de Roraima e Amazonas, e a gente também observa em outros estados. Então, essas coberturas baixas, elas demonstram, né, que a população ela não está completamente protegida contra essas doenças. E isso tem nos preocupado, tem preocupado as autoridades de saúde pública, e a gente tem feito um trabalho em torno dos municípios para aumentar as coberturas vacinais. Pois é, porque até pouco tempo atrás, porque isso é muito recente, né? Até pouco tempo atrás a cobertura era de 100%, né? De 2 anos para cá, a gente começou a ter um decréscimo, primeiro 95,4% e agora cai para 83,9%, né? Então é algo bem preocupante. Igor? E se a gente for ver, o Programa Nacional de Imunizações, né, é um programa que foi instituído no Brasil há uns 45 anos. Foi criado em 73, foi instituído em 75 como um programa de saúde pública, e o Brasil, com o passar dos anos, foi incorporando novos imunobiológicos, né, que a gente chama para essas vacinações, imunizações, e que hoje, até pouco tempo, era um dos melhores programas do mundo, né? A gente tem vacinas aí, 19 tipos de imunobiológicos,
que vacina contra diversas doenças, vacinas juntas ou separadas, e que a gente tem um programa que, ao mesmo tempo, ele é destaque mundialmente, mas para nós, internamente, a gente está deixando escapar isso aí, né? Então, a gente precisa debater bastante esse tema, levar a população justamente a essa informação do quanto é importante essa vacinação. A gente teve doenças erradicadas aí nas Américas, incluindo o Brasil, como pólio, como sarampo, e agora está faltando tudo por falta de informação, por medo ou por, às vezes, ignorância mesmo, né, do próprio paciente ou do indivíduo, do pai, alguém que vai levar o seu filho ou a mãe, e aí a gente está perdendo essas coberturas vacinais, como foi falado agora há pouco. Perfeito. Agora tem um dado interessante, uma palavra interessante que Igor usou, ignorância. Tem um estudo, uma tese da Faculdade de Medicina de São Paulo, onde se mostra exatamente o contrário. Não é a população ignorante, dita ignorante, são as classes A e B. Pelo menos um estudo em São Paulo, eu acho que a gente precisa estender esse estudo para o Brasil. São classes, né, mais abastadas financeiramente e teoricamente, que têm um conhecimento, né, maior, que não estão imunizando seus filhos. Quer dizer, tem um trabalho já publicado, um trabalho sério, né, bem conduzido, de uma pesquisadora lá da Faculdade de Medicina de São Paulo, mostrando essa informação, o que é bastante preocupante. Sem dúvida. Essa relação, essa situação de baixas coberturas, ela sempre existiu desde Edward Jenner, que foi quem criou a primeira vacina. Já existia essa resistência mais religiosa. Isso. Né? E hoje a gente vê, além da resistência religiosa, de algumas religiões, a gente vê também das classes altas. E isso é um dado que é mundial, não só do Brasil. Então, os movimentos anti-vacinas, eles têm crescido mais entre a classe A e B, né? Diferente das populações mais carentes, que ainda continuam vacinando, né? E as dificuldades para vacinar são outras, e não só o entendimento da importância da vacina, certo? Além disso, né, tem a questão da resistência, né, de alguns grupos, como a homeopatia, né, naturopatas, mas que isso é em menor escala. Certo? A gente tem que observar que é mais a resistência da população nesse sentido. Pela questão da diminuição do número de casos de doença, você não vê mais a doença, então você não a considera mais um risco e acha que a vacina não é importante nesse momento porque nós não temos caso da doença. O que é um equívoco, né? Pois é, Cleonice. Eu vejo assim que tem um duplo eixo do problema, né? Um é uma questão de saúde pública. Porque o governo tem que tomar medidas para, né, manter os programas, né, de vacinação ativos e com cobertura ampla. Então, primeiro, um problema de saúde pública. Uma outra questão é de natureza sociológica, né? Justamente são esses movimentos que começam a intensificar essa recusa, daí o nome, recusa vacinal, né? Que começam a se opor à ideia mesma da vacinação. E eu me reportava o caso de 1904, porque é isso, é um fenômeno sociológico, né? Pessoas foram atacadas, né? Houve mortes. Quer dizer, é uma reação violenta ao que Foucault chamava de biopolítica, né? Assim, do Estado ter o direito de controlar quem vive, quem não vive, e invadir a vida das pessoas. É um pouco essa reação, nesse caso aqui, nefasta para a própria população, né? Mas que acaba se tornando um problema para o Estado, né? Porque na medida em que a gente começa a perder a guerra contra essas doenças contagiosas, elas começam a gerar um problema de saúde pública, né? Agravando essa questão toda, não é mesmo? Exatamente. E assim, a gente vê esse retorno do sarampo ali, começando pela região norte, né? Teve esse problema de fronteiras com a Venezuela, muitos imigrantes na região. Talvez tenha descoberto uma saúde que já era frágil, né? Talvez a gente pense assim, não tinha caso de sarampo, mas também em Roraima e Amazonas ninguém dava muita bola para aquilo. E agora vem os venezuelanos trazendo uma doença nova até então e vê-se realmente a falha daqueles estados que não tinham cobertura, surgindo bastante número de casos nesses locais. E a partir desses dois estados, a doença vai se espalhando para o restante do país. A gente teve, há pouco tempo, se não me engano, em 2016,
casos no Ceará e em Pernambuco que conseguiu se controlar rapidamente, fez essas vacinações de bloqueio, né, e que conseguiu controlar esses 2 estados. Mas esses outros, né, que eu falei anteriormente, Amazonas e Roraima, são estados maiores e com maior dificuldade de acesso da população ao sistema de saúde. Se a gente vê, eu tive recentemente agora no Amapá, fazendo uma aula lá, que eu fui convidado, e eu fui na capital, Macapá, mas o pessoal lá da saúde que me convidou dizia, aqui você está vendo uma coisa, mas o interior do estado é totalmente diferente. As estradas não têm acesso, né, muitas populações são ribeirinhas, então o profissional de saúde tem que ir no barco, parar lá, chamar o pessoal que está dentro da mata para poder fazer a ação de saúde. Então, muitos deles às vezes não estão doentes, é aquela doença que não existe, né, como foi falado agora há pouco, aí deixa-se passar essa vacina quando vão surgir esses novos casos. Então, a gente tem que realmente chamar a atenção da população que a vacina ela é importante. Sim. Não só para dados do governo, para dizer, vacinei 95%. Claro que isso é uma meta a ser cumprida, mas a população precisa fazer isso para proteger tanto individualmente quanto coletivamente. Agora, o Igor, esse problema da dificuldade de fazer chegar a vacinação, né, nos rincões aí do Brasil, isso já havia e é histórico isso. Apesar disso, nós conseguimos erradicar algumas doenças, ou seja, os programas tinham sucesso, né? Então, a gente precisa levantar a ideia, a questão de por que isso começou, né, a ocorrer, ou seja, por que a gente começou a perder essa vacinação ampla, né, e geral no Brasil. Quer dizer, por que isso começou? Começa com uma falha da política de Estado para a saúde, quer dizer, começa o problema ali, o programa começa a ser eficiente, deixar de ser eficiente e isso vai acomodando a população, ou, enfim, o que vocês acham? Pois é, professor. A saúde pública ela tem importado muito. O programa de imunização ele tem um grande sucesso, como já foi dito. É um dos programas que tem maior cobertura em todo o país, com acesso, não falta vacina, a vacina está disponível, né, em todas as que estão, as doenças imunopreveníveis. O que acontece, na verdade, é que é exatamente isso, esses movimentos anti-vacina que a gente tem observado, que tem preocupado muito e tem impactado nas coberturas vacinais, né? Algumas mães não levam seu filho por questões de medo, de dor ou de um possível evento adverso, né? O que tem nos preocupado muito também, esclarecer a população que esses eventos adversos pós-vacinação não é um motivo para que ela não se vacine, são raros, né? Então, não é motivo para que não haja vacinação. E aí, tem preocupado a saúde estadual, a saúde pública estadual. Exatamente, a gente acabou uma campanha de vacinação agora contra a influenza, nós atingimos a meta da cobertura proposta pelo Ministério da Saúde e já estamos começando uma nova campanha hoje, né, dia 6 ao dia 31 de agosto, que é a campanha do sarampo e da poliomielite. E aí a gente faz um apelo, faz um alerta para que essas doenças que tinham sido eliminadas, né, do país estão voltando agora, para que as pessoas não deixem de vacinar a população alvo dessa campanha, que é exatamente crianças de 1 ano a menos de 5 anos. Pois é, inclusive no Amazonas, né, foram 147 casos, e no estado do Rio Grande do Norte, 5 casos de sarampo, isso. No caso, né, ocorrências. Então, isso preocupa. E aí, no estado, quais são os locais que são mais problemáticos do ponto de vista desse... A gente tem uma baixa cobertura vacinal em Natal e na Grande Natal, né? A gente observa que municípios, por incrível que pareça, municípios pequenos, eles até atingem a cobertura vacinal relativamente controlada, mas aqui na capital a gente observa ainda o índice de cobertura abaixo do estabelecido, né? Por isso que essa campanha vem exatamente recuperar e atualizar esse calendário vacinal. Perfeito. Nós temos uma pergunta no ar e eu vou ler para vocês então. Quais são as doenças erradicadas que estão surgindo no Rio Grande do Norte? E quais as medidas que estão sendo empregadas para esse problema que preocupa a saúde pública do nosso estado, questão de Jarbas e Limeira?
Tem alguma... Bom, vocês devem ter o controle de quais são as doenças que estão preocupando mais aí nesse... Como você acabou de dizer, nós temos alguns casos de sarampo sob investigação, nenhum caso de poliomielite até o momento. Né? Então, assim, esses casos de sarampo ainda não foram confirmados, mas estão sendo investigados. E o que me demanda também muita preocupação é que por exemplo, a polio, né, aconteça. Né? Com essa baixa cobertura, da mesma forma que o sarampo chegou, a polio também pode chegar pela questão da transmissibilidade. É uma doença altamente transmissível, né? Então, de uma virulência altíssima. Então, isso causa preocupação. Então, a gente não pode esperar que apareça para poder tomar... Pois é. Eu queria justamente perguntar, Janilza, para alertar a população da importância da vacina, como é que se dá isso, a questão do contágio, as pessoas ficam preocupadas, né, e precisam mesmo ficar preocupadas justamente para mudar o comportamento, né? Exatamente. Então, mais a área de Igor, mas assim, a transmissão da polio é a chamada orofecal, né? E a transmissão do sarampo através de gotículas. Então, alimentos contaminados, o contato de crianças umas com as outras, isso tudo é muito fácil. São doenças de uma transmissibilidade extremamente fácil, né? E assim, a cobertura vacinal ela tem que ser o mais ampla possível, porque uma criança não vacinada pode fazer a transmissão para várias crianças. Uma pessoa não vacinada e pegando a doença pode fazer essa transmissão para várias pessoas. Por isso que a baixa cobertura vacinal é de extrema preocupação. A vacina, ela protege porque ela prepara o sistema imunológico do indivíduo para combater um vírus agressivo. Então, ela já fortalece o sistema imunológico da pessoa, deixa aquele sistema imunológico preparado para quando entrar uma doença que seja por uma pessoa de fora, que veio de fora para o país e traz aquela doença, as pessoas do país estão preparadas. Ou entrou o vírus que estava latente por alguma situação, apareceu, a população já está toda preparada. E a criança que nasceu, ela precisa ser vacinada porque ela prepara o sistema imunológico dela, que está ainda em desenvolvimento. Então, por isso que tem o calendário vacinal, dependendo da faixa etária da criança, vai sendo introduzida aos pouquinhos aquelas vacinas para ir preparando o sistema imunológico dela. Tá? Então, todo esse programa de imunização que o governo federal tem, a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal, toda essa preocupação tem, é justamente para controlar esses processos de aparecimento e surgimento das doenças. E a gente viu, as doenças estavam erradicadas e agora elas estão aparecendo. Por quê? Por conta de uma baixa cobertura vacinal. Então, tem um dado interessante que mostra que duas grandes contribuições para a humanidade foi o quê? Saneamento básico e vacinação. A nossa expectativa de vida aumentou. Quer dizer, a vacina ela tem um impacto muito maior do que um antibiótico. Porque previne, né? Porque ela previne, né? E essa questão da expectativa de vida, né, que hoje o Brasil aumentou a sua expectativa de vida, tanto por condições socioeconômicas, né, melhorou um pouco o saneamento, mas a imunização, a vacina, ela consegue dar essa sobrevida maior, porque prepara justamente o sistema imune para que quando o organismo tenha contato com a doença, ele já tenha memória imunológica para que faça a defesa contra aquele organismo. Então, se a gente pensar, no passado, quando se não tinha vacina, quanta gente não morreram de sarampo, de pólio, né, de meningite, e que hoje em dia a gente tem vacinas que previnem, então nossas crianças vão ter uma sobrevida maior. Então o que a gente tem que pensar é, se nós temos essa oportunidade de ter uma sobrevida maior, de ter uma expectativa de vida maior, por que não fazer isso para os nossos filhos, para os nossos netos? Porque na hora que a gente não vacina essa população mais jovem, a gente está diminuindo a expectativa de vida delas. Indiretamente, lá na frente, a gente vai ver que hoje o Brasil tem uma expectativa de vida de 75 anos, vai cair um pouquinho menos, porque um monte de gente vai acabar adoecendo porque não foi vacinada, né, nesse momento assim presente. E o poder da vacinação é justamente coibir a propagação da doença, né? Você contém, né, a propagação, você localiza e restringe a possibilidade dela se espalhar. Então, nesse sentido, ela é benéfica para a saúde coletiva, né, professora Cleonice? Inclusive, quando a gente tenta, né, entender por que as pessoas não se vacinam, e entre essas pessoas,
principalmente umas pessoas instruídas, que considerando que é classe A e B, são pessoas instruídas, né? Então, tentando entender o que é que se passa na cabeça dessas pessoas, é a questão mais individual. Então, meu filho é saudável, então ele pode ter um sarampo. Sarampo é uma doença benigna, que muita gente pensa isso, né? Então, ele vai conseguir e vai criar imunidade porque teve a doença, mas a gente tem que pensar também no coletivo, né? Quando eu não vacino meu filho, eu não coloco em risco somente o meu filho, eu coloco em risco toda uma coletividade, os coleguinhas da escola, né? Então, quem ele tem contato. Então, a gente não pode pensar individualmente. Quando a gente fala de saúde pública, a gente tem que pensar coletivamente, né? Então, é uma responsabilidade social também, com a saúde pública. E daí vem as teorias de obrigatoriedade, de imposição, que a gente tem visto que historicamente não tem dado certo, né? Se a gente partir para essa área. Então, é mais a questão da informação e da sensibilização das pessoas antes da imposição da vacina, né? Porque senão a gente cria uma celeuma e, quem sabe, uma próxima revolta da vacina, né? Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo e você que está nos assistindo pode aproveitar esse tempo para enviar a sua pergunta para o nosso WhatsApp pelo número 99193 6032 e participar conosco do tema dessa noite. Até daqui a pouco.